Olá, senhores, boa tarde. Todos ouvindo bem o som aí? Dá um ok só no chat aí para o Marcos saber que está todo mundo ouvindo bem, que o som está bem. Isso, por gentileza. Esperar só um minutinho para a gente já começar. Positivo. Muito bom, senhores. Vamos lá, então. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre o desastre ecológico, climático, evento climático lá no Rio Grande do Sul. O ponto nosso, o foco nosso, não é, obviamente, você discutir o evento em si, certo? Porque isso é uma variável incontrolável. O ponto principal é nós olharmos e termos uma visão, né, prospectiva e com uma resposta mais rápida e estruturada. É óbvio e ululante, isso é importante frisar e falar, que o Brasil como um todo tem que ajudar, na verdade, os nossos irmãos gaúchos, tá certo? Porque eles estão precisando tremendamente de uma ajuda e de um suporte dos brasileiros, do restante do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós, como cidadãos, tá certo? E eu, como técnico, os senhores, como técnico também, muitos de vocês são técnicos, nós temos que fazer uma análise crítica e descer a paulada em quem tem que levar a paulada, que no caso aqui, na minha visão, são os órgãos institucionais governamentais, né? Do Estado, do município e do órgão federativo, inclusive, certo? Porque a resposta foi, na minha visão, desastrosa, como aconteceu aqui em São Paulo ano passado também. Foi lenta, foi desestruturada, foi na raça, né? Muita gente civil, né, auxiliando, que o brasileiro nesse ponto é nota mil, auxiliando, tá certo? Mas não teve uma resposta estruturada, uma resposta forte, por falta de recurso, por falta de investimento, falta de manutenção. Então, nós temos que entender esse processo e nós, como cidadãos, brigarmos, lutarmos para que isso não venha a ocorrer. Porque hoje o desastre natural, o evento climático, tanto o evento climático em relação a inundações que nós teremos pela frente, como também secas, vai ser uma constante. É o nosso novo normal, segundo as previsões aí dos cientistas que estão nessa área. Então, nós temos a obrigação como sociedade de começar a cobrar, e cobrar forte, tá certo? Vocês vão ver aí que não houve investimento, não tinha muito o que fazer, não acharam que não tinha nada o que fazer. Esse evento que aconteceu no sul aí do Brasil, no Rio Grande do Sul, parece a Katrina que aconteceu lá nos Estados Unidos, que ninguém fez nada, absolutamente nada. Então, isso daí, para mim, é um rinoceronte cinza monstruoso, estava previsto, já estava, né, desastre anunciado, e o pessoal acabou não fazendo praticamente nada, deixou o povo aí exposto, na verdade. Essa que é a realidade. O que eu, Antônio Brasiliano, considero uma irresponsabilidade muito grande, porque na hora que tem esse sufoco todo, esse horror todo que nós estamos vendo, todo mundo chora, tá certo? Quando eu falo todo mundo chora, o governo chora. Ah, é porque não teve, ah, não... Não, temos que colocar a culpa em quem tem que ser o responsável. Então, o governo é responsável por isso, porque a resposta é dele. Então, nós estamos falando de defesa civil estruturada, tá certo? Junto com os respectivos órgãos estruturados e com recurso. Para isso tem que ter dinheiro, grana, e não a festa que o legislativo faz aí de uma maneira totalmente irresponsável, né? De uma maneira que eu considero calhorda, tá certo? A maneira que eu considero facínora, né? Que eu acho que isso aí, na verdade, é uma camarilha. E fala abertamente isso, porque é o que é isso mesmo de maneira clara, né? Fazer o que fizeram aí, não colocar dinheiro, não colocar grana, deixar de investir, né? Nos últimos 10 anos, vocês vão ver que o governo investiu aí poucos milhões de reais aí, bilhões de reais, né? Que dá milhões por ano, que não é nada para o Brasil, nada. Então, absurdo, absurdo. Na minha visão, tá? E falo abertamente, sou profissional, vocês me conhecem já há algum tempo, tenho aí mais de 30 anos de vivência, passei por situações de emergência, passei por situações de crise, e eu
brasiliano, não aceito a posição que muitos estão dizendo, ah, não, foi obra de Deus, nunca aconteceu isso, foi uma enchente maior, grande. Senhores, estamos no século XXI, tecnologia nós temos, tá certo? Os cientistas estão, na verdade, de forma muito clara, os cientistas já estão, né, fazendo os respectivos cenários. Então, a gente não pode bobear com isso. Teremos problemas pela frente. E aí entra um outro fator. Temos os órgãos públicos e temos as empresas privadas também, que têm não uma parcela completa, mas uma parcela, sim, de culpa poder ter ajudado, tá certo? Então, isso é importante vocês ficarem cientes disso. Então, a primeira pergunta que eu faço para os senhores da área privada e da área pública, isso estava mapeado nas empresas de vocês? Isso estava colocado na matriz de risco de vocês? Tem que estar, porque hoje, evento climático, positivo, negativo, seca, sol, chuva, inundação, ciclone, isso tudo vai começar a acontecer, já está acontecendo, aliás, e temos que estar preparados para isso. Então, nós temos que estar preparados para isso. Essa é a nossa realidade, ok? Frente a esse pequeno introdutório, vamos começar. Bom, todos me conhecem aí, mas eu faço questão aí de comentar que nós estamos fazendo esse webinar com patrocínio aí do CEAS, com patrocínio aí do INCC, tá certo? Com patrocínio, que eu falo com apoio, desculpe, né? Mas com apoio do Senegre, com apoio do Labgrima, que é do Sul, inclusive, de Pelotas. Minha solidariedade aos amigos do Labgrima, que isso é importante, tá certo? Fundamental para a gente poder estar coordenando. Então, vocês todos me conhecem, já o currículo não vou perder tempo em falar, mas tenho um doutorado aí em segurança internacional, tá? Por Cambridge. É importante a gente falar isso daí, por quê? Porque a gente tem, na realidade, uma certa certificação para comentar algumas coisas que eu comento e de maneira enfática, tá certo? Não estou chutando, isso aqui a questão não é política, é uma questão puramente técnica, né? E o nosso webinar tem como objetivo que eu quero apresentar a nossa visão técnica da resposta dada pelas instituições públicas federais, estaduais e municipais, bem como também empresas privadas, na redução do desastre do evento climático no Rio Grande do Sul. Então, as empresas também têm uma parcela aí de responsabilidade? Tem, sim, senhor, deveria ter, deveria ajudar, deveria estar prevenindo, deveria estar alertando as cidades onde se encontram essas empresas privadas, deveria estar fazendo reuniões, participando de comitês, deveriam sim. Então, isso é importante a gente falar e comentar com vocês, ok? Vamos lá, então. Alguma dúvida que alguém ter aí, por favor, coloque no chat que o Marcos depois passa para mim. Ponto importante. Então, o risco de desastre é expresso por quê? Com probabilidade de perda de vidas, ferimentos ou destruições e danos causados por um desastre em um horizonte temporal, tá certo? O risco de desastre conhecido, né? Tem como reconhecido a consequência da interação entre causas, fonte de risco, e características do contexto, que tornam as pessoas e lugares vulneráveis e expostos. Então, isso é importante, esse entendimento. Então, eu tenho fontes de riscos, na verdade, tenho características do contexto, inclusive essa foto que vocês estão vendo aí do cavalo em cima do telhado, passa a ser o novo símbolo nosso aqui, em vez daquele urso polar no gelo, que no Brasil vai ter que ser esse cavalo como símbolo nosso da mudança climática que está ocorrendo hoje no Brasil, tá certo? Então, desastre, na redução de desastre, é uma obrigação nossa com respostas que temos que dar a nível de emergência, a nível de crise, a nível de continuidade de recuperação, tá certo? É nossa obrigação do Estado, da cidade, tá certo? Do federal em dar o suporte e das empresas. Então, isso é fundamental a importância. Então, desastre é isso, tá certo? Vamos ter perdas de vidas, vamos ter serviços essenciais sendo descontinuados, tá certo? Pessoas que perderam tudo, que é um fato dramático, ok? Ponto importante isso. Nosso mundo em risco, tá certo? Esse aqui é um relatório da ONU, onde ele fala que o progresso na redução de riscos de desastres deve ser priorizado com urgência, como pré-condição para o desenvolvimento sustentável. Então, tem que entrar na agenda de conselho, do conselho de administração das empresas, tem que entrar na agenda do presidente da empresa e cobrar da área de riscos se isso está no radar
e se tem ou não protocolos de resposta para que a empresa possa enfrentar protocolo de resposta e recurso para enfrentar esse tipo de descontinuidade, né? Os desastres estão aumentando. Então, isso aqui não é que nós estamos fazendo prospectiva, isso é estatística. Então, os desastres estão aumentando devido às mudanças climáticas e à gestão inadequada de riscos. Então, as empresas, senhores, não fazem, empresas/governo, não fazem uma gestão adequada aos riscos. Quer dizer, em função de quê? São nossas escolhas. É a escolha da empresa, tá certo? Então, nossa escolha social, política e econômica estão contribuindo para um aumento de desastres. Ou seja, não estamos dando, na verdade, um ponto de preocupação, não estamos dando, na verdade, valor para a redução do desastre, para a área de riscos. E vamos estar enfrentando 1,5 desastre por dia, tá certo? No mundo, tá certo? Desastre ambiental até 2030, que é muita coisa, tá certo? 1,5 desastre por dia, né? O relatório da ONU de 2022, que é o relatório trienal das Nações Unidas sobre esforços para reduzir o risco, né? Produzido pelo Escritório de Redução de Riscos de Desastres, é uma chamada global à ação para melhor abordar o risco sistêmico de desastres. Por que o risco sistêmico? Porque o desastre ocorre e, obrigatoriamente, a consequência dele são outros riscos materializados, certo? Outros inúmeros riscos materializados. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque ele passa a ser sistêmico, porque ele é o causador de quase todo o problema que nós temos pela frente. Quais são os nossos desafios? Então, a nossa ação, a ação humana, é que cria, né, um risco maior e mais perigoso, à medida que o mundo está se tornando cada vez mais interconectado. Então, a interconexão, hoje no mundo, o mundo touch, quarta revolução industrial, leva a que um risco que acontece lá na Ásia impacte o Brasil. Então, os riscos se espalham pelas geografias e setores, levando-nos a limites excepcionais. Então, isso é importante a gente ter esse ponto de vista, essa visão clara. A ação política e pessoal pode reverter essa tendência. Quando fala ação política, é ação política do governo e pessoal nossa, da sociedade. Nós temos que passar a cobrar. E o Brasil não cobra isso daí. Nós não cobramos isso. Nós não cobramos os nossos governantes, nossos legisladores, o que tem que ser cobrado, infelizmente. Então, nós teremos que ser muito mais, né, nesse ponto, muito mais enfáticos e cobradores disso daqui. Nós deixamos a bola rolar. Ah, não vai adiantar. Adianta sim. Viu o exemplo claro que aconteceu lá atrás, em 2013, né, no caso da corrupção. Deu certo. Então, basta a gente ser enfático, sim. Mas apenas o risco sistêmico, se for melhor compreendido e tivermos uma ação de risco se ela for acelerada. Então, nós temos que descobrir, identificar o risco sistêmico nosso, obrigatoriamente, da nossa região, da nossa área de atuação, da nossa, na verdade, segmento do nosso segmento de negócio e ter uma ação efetiva. Para isso, precisamos de quê? Trabalhar com base no nosso conhecimento existente de redução de riscos. Então, isso vai ajudar. Então, nós temos que reduzir determinados riscos para reduzir o risco de desastre, transformar sistemas para torná-los mais resilientes. Então, a arte nossa é tornar nossa sociedade, nossas cidades, né, mais resilientes aos eventos que vêm pela frente. Então, tem que ter obra de infraestrutura, tem que ter um reforço maior na infraestrutura que está sendo construída, os prédios, casas, vias, rodovias, pontes e etc. Isso é condição sine qua non. Se a gente não bater nessa tecla, não vai adiantar nada, porque só levantar a bola e só falar que vai ter protocolo não vai adiantar nada, precisa de recurso. Recurso que eu falo é, numa situação dessa que aconteceu no Sul, precisaria estar funcionando o dique 100%, a bomba d'água teria que estar tirando a água rapidamente, tá certo? Não pode ficar parada no tempo como ficou, desde 70 até agora, com pequenas transformações, com um custo de quase $500 bilhão de dólares, de reais, que foi a construção do dique lá de Porto Alegre, né? Todo o processo dele de evitar que fique inundado, não deu conta,
porque algumas comportas falharam. Então, tudo isso tem que ser, na verdade, reavaliado, ok? Importante isso. Desenvolver abordagens para lidar com o risco sistêmico. Saiu a norma nova, 30.050, que é a norma do risco emergente. Os senhores têm que conhecer, temos que cair de cabeça. Então, a abordagem nossa é diferente, nosso mindset é diferenciado, sim, porque esse risco hoje, o risco de eventos climáticos, ele está no quadrante vermelho. Não adianta o presidente, não adianta o diretor, não adianta você falar assim, não podemos ter risco. Vai ter, ele já está lá. Nós temos que reduzir o impacto, tá certo? Então, essa é a grande sacada, porque nós não temos a mão de Deus para poder chegar lá com uma varinha de condão e fazer, na verdade, ele desaparecer. Nós vamos reduzir a pancada que vamos levar, tudo bem? Então, esses 3 pontos são importantes. Trabalhar com conhecimento do risco, trabalhar, na verdade, com resiliência maior. Aí não é você ser antifrágil, é resiliência maior. Eu preciso ser forte o suficiente para levar a pancada, encolher e voltar ao que eu era antes. E não o que aconteceu no Sul, que lavou, né, arrastou cidades aí. Hoje, vocês viram no jornal já na primeira página, a metade da cidade sumiu, infelizmente, tá certo? Que é um desespero para quem mora, né? Toda a sua vida se transformada em lama, de repente. Então, temos que ser resilientes e temos que ter uma abordagem melhor, uma abordagem estratégica, primordial isso daí, tá certo? Ao não investir em políticas e estratégias, então preciso ter um direcionamento e preciso ter uma forma de trabalhar para reduzir o impacto de desastre, certo? O mundo, na verdade, está efetivamente financiando sua própria destruição. Então, se nós, Brasil aqui, no Brasil, nós não tivermos investimentos, não tivermos políticas, estratégias, treinamento, nós vamos para o saco. Português, claro, é isso. Não tem jeito. Que cada pancada dessa que acontece, quanto que o Brasil está perdendo? Quantos bilhões que nós estamos perdendo? E quem vai pagar a conta? Somos nós. Eu e vocês. Não tenha dúvida disso. Eu e vocês. Isso vai vir numa forma de imposto a mais, vai ter alguma forma de ter a arrecadação maior. Então, senhores, temos que cobrar. Não tem como não cobrarmos, tá certo? Isso é fundamental para a gente poder estar pensando e falando nisso, né? Está ali colocado que até 2030 a gente vai aumentar o número, né, de eventos, quase que 40%. Tá claro isso daí, tá certo? Isso equivale a 540 desastres por ano, ou seja, mais de 1,5 por dia. Todos os anos, e os países de renda média, como o Brasil, né, perdem 10 vezes mais de seu PIB em desastres que o país de alta renda. Então, vejam só a diferença, uma pancada grande. Vai ter um aumento grande do número de seca, tá certo? Tem o El Niño e a El Niña, tá certo? A El Niña seca, o El Niño coloca mais água aqui na fogueira nossa, tá certo? E eventos extremos de temperatura vão triplicar. Até 2020, 120 países já adotaram, que é um número pequeno, né, estratégias de redução do risco de desastre. Então, 4 anos atrás, feita a pesquisa, 120 países possuem políticas ou estratégias sérias, né? Quando eu falo sérias, existe o PUC, existe a estratégia, existe a governança em cima disso, ok? Fundamental a importância esse entendimento, né? Para poder estar entendendo o processo. E o mundo não está no caminho certo de reduzir o risco. É a opinião da ONU. Nós não estamos no caminho certo, certo? Então, está aí. Se as tendências continuarem a existir, né, a frequência anual vai subir. Ou seja, e é o que está acontecendo. Isso significa que nós, sociedade, país, empresa, não estamos fazendo o nosso papel. Então, nós temos que colocar a mão na consciência para que isso seja uma realidade, tá certo? Não estamos fazendo o nosso papel, vocês e eu. Então, temos que gritar mais e apertar mais. E aí está, na verdade, o exemplo disso. Então, no Rio Grande do Sul, né, o tema nosso é esse, negligência ou incompetência de gestão pública, não tem o que escapar. Na minha visão, por incompetência e negligência integrada. Não tem como você dizer que não houve isso. Não tem como você dizer que foi obra de Deus. Pelo amor de Deus, não tem que dizer isso aí, tá certo? Porque isso estava já claramente identificado, claramente mapeado, tá certo?
os cientistas já estavam gritando e dizendo que isso ia ocorrer, tá certo? E ninguém fez absolutamente nada. Nada. 2023, o Rio Grande do Sul sofreu muito e ninguém fez nada. Não houve investimento, muito pelo contrário, houve até corte, inclusive, da legislação ambiental, infelizmente. E depois chora o leite derramado. Não dá, não dá. Então, estavam sofrendo seca, quiseram derrubar para poder colocar, fazer, né, reservas de água, etc. Mas não dá para você poder tirar isso daí, porque o solo, quando está impermeabilizado, a chuva desce redondo. Então, não adianta. Então, está aí. Na minha visão, há uma incompetência muito grande, há uma incompetência, um desleixo, uma falta de caráter do legislativo nosso como um todo, estadual, federal e municipal, tá certo? É uma camarilha, sim. O pessoal não faz nada de maneira clara, fica atrás apenas de querer ganhar dinheiro em cima, tá certo? No meu ponto de vista, né? Não ajudam praticamente em nada. Isso tem que mudar. E nós somos responsáveis por isso, tá certo? Eu estou falando assim, senhores, porque é uma verdade e essa verdade tem que ser dita. A nossa função que lida com risco nas empresas, em instituições, tem que ser essa daqui. Eu tenho que estar aflorando, sensibilizando a minha gestão, a minha empresa, em cenários prospectivos, para ela ter visão de antecipação e adaptação. Então, tem que ter. Aí é que eu faço aquela pergunta. Esse risco estava mapeado? Está mapeado no mapa de vocês? Eu não vejo isso daí. E olha que eu tenho várias empresas como clientes. Isso não está no mapa de vocês. E se estiver, está de uma maneira genérica, chutada, tá certo? Não existe um processo que vocês aprofundaram o estudo. Então, senhores, vamos colocar a mão na cabeça. Esse risco nosso aqui, tá certo? Das questões climáticas do Brasil, ele é, na verdade, um rinoceronte cinza, tá certo? Ele está debaixo do nosso nariz. E existe um negacionismo tanto do setor público, que é maior, que é o responsável maior, ele que tem o poder da caneta e o poder de estar, na verdade, disponibilizando determinados recursos, como também da área privada, que quer também se encostar e dizer que o problema não é dela. É dela, sim, também. É dela. É dela. Então tem que estar participando ativamente. Não tem que estar financiando campanha de gente que não vai trabalhar. Tem que bater, tem que exigir, tem que cobrar. Tá claro? Então, o que eu falo com os senhores que é um negacionismo é o que está escrito aqui, ó. É o que está batendo aqui nessas imagens que vocês estão vendo aí de cientistas dizendo o seguinte, ó, não temos mais como evitar os eventos extremos. Ponto. Região Sul é a que mais precisa se adaptar à alta de eventos extremos. Rio Grande do Sul ainda vai viver muitos eventos extremos, tá certo? É o que está dizendo aqui os cientistas, tá certo? O IPCC, na verdade, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é sério, tá certo? Então ele fala, a Thelma Krug já bate nisso há algum tempo, e ela diz aqui nesse slide aqui, apesar da chamada ciência de atribuição climática, que estuda o impacto, na verdade, da atividade humana na probabilidade de ocorrência, ela fala que isso é novo. Novo porque nós achamos que não somos responsáveis. As relações são respaldadas, né? Indicam fortes precipitações, como as observadas agora, que aconteceram agora em maio, no Rio Grande do Sul. Infelizmente, ela fala, acredito que há uma probabilidade muito grande de que esses eventos voltem a ocorrer de forma mais frequente e intensa. Então, senhores, uma coisa é clara, né? Temos que ser honestos com a gente. Se isso ocorresse em São Paulo, o problema ia ser o mesmo. A paulada ia ser o mesmo. Deve ser um pouco menor, porque aqui tem mais piscinão e etc. Mas se acontecesse na cidade de São Paulo, a pancada ia ser a mesma, como já aconteceu, certo? Então, isso é um ponto fundamental. No relatório que o IPCC fez, ele aponta essa contribuição humana nossa para o aumento de chuvas na região, chamada Sudeste da América do Sul, que engloba não apenas o Rio Grande do Sul, mas também outros estados do sul do Brasil e algumas áreas, né, da Argentina e do Uruguai. Então, na verdade, essa parte sudeste da América do Sul é a única que engloba o Brasil, onde o IPCC detectou evidências de fortes precipitações relacionadas às nossas ações. Então, nós temos que estar atento a isso.
Outro ponto importante que eu bato e falo, que é, na verdade, e foi um negacionismo por parte das autoridades gaúchas, é que em 41 já teve uma chuva muito forte lá, né, intensa, em 41, 22 dias de chuvas intensas, que tornou também Porto Alegre uma piscina. Guaíba subiu 4,9, certo? Hoje ela subiu 5,3, 33 ou 33, 38 centímetros a mais, se não me engano, tá certo? Mas está aí. Então já tinha um exemplo disso, tá certo? Hoje, por exemplo, no entorno lá do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem barragens sob pressão. Está aqui, ó. Hoje tem uma lá, tá? Chamada São Francisco de Paula, onde está a estrada rachada, a parede de cada rachada, ou seja, prestes a estourar. Ainda tem esses problemas. Porque a água, na verdade, é uma devastação muito grande quando ela vem com força. Ela limpa, ela lava demais, ela sai rachando com tudo. Então, senhores, nós temos N problemas que devem ser, na verdade, pontuados, identificados como áreas de risco, tirar o pessoal de lá. Se o pessoal não quiser sair, tira na pancada, não tem papo, não tem conversa, não é pedir, tem que mandar, tá certo? Não tem jeito. Então, nós temos que mapear isso daí. Isso é um ponto fundamental que a gente possa trabalhar. E Porto Alegre, por exemplo, ele é o Rio Guaíba, tá certo? Está aí, ó. Ele e outros tipos, né? Que nós sabemos que tem outros rios que estão ao redor dele, tá certo? Quer dizer, que desaguam lá, que tem tudo isso já é previsto. Isso aqui é um risco assumido do Rio Grande do Sul. Se é um risco assumido do Rio Grande do Sul, eu preciso ter o quê? Elementos, preciso ter recursos para poder enfrentar o problema, senhores. Eu não posso estar dormindo num ponto. Eu não posso achar que isso aqui é obra de Deus. Não tenho como dizer isso aqui. Senão eu não construiria Porto Alegre nessa posição que ele se encontra. Tá certo? Que a posição dela é uma posição em desvantagem em relação ao escoamento de água. Tá certo? Então isso é fundamental. E faltou uma visão prospectiva por parte dos gestores. Vocês já ouviram falar no relatório aí do Brasil 2040, que foi o relatório na época da Dilma, que ela pediu, né, após o evento que teve lá na Serra, as serras cariocas, por exemplo, Petrópolis, né, e etc., onde pediu, na verdade, relatórios sérios de instituições sérias sobre a questão climática nossa. O relatório chama-se Brasil 2040. Neste relatório, fala-se abertamente de que das precipitações que iriam ocorrer principalmente no sul do país. Então está escrito isso daqui, tá certo? E essas medidas estavam claras, inclusive dizendo que poderia fazer, tá certo? Não era uma coisa aleatória. Tinha que ter planos específicos para eventos de cheias, associados o quê? A um planejamento de longo prazo e frequentemente atualizado, que é o problema de um plano de continuidade, de um plano de emergência, que não são atualizados. Nós fazemos, deixamos na gaveta e seja o que Deus quiser, certo? É o que acontece. Então, vejam vocês a situação. Quer dizer, em 2015, em 15 já sabíamos que teríamos isso. E ninguém fez nada. Detalhe, esse relatório de 2040, o Ministério do Meio Ambiente perdeu, não sabe onde estava. Né? Eu peguei isso aqui via Intercepto, daquele site de jornalistas, que um ex-funcionário que tinha, um ex-especialista que tinha, deixou publicado no blog dele, porque no site do governo não tem. No site do meio ambiente não tem esse relatório. Deveria ter. E fala que o Brasil, o sul do país, ia subir mais de 15%. Então está escrito, senhores. Se está escrito, pelo amor de Deus, são cenários, eu tenho que ter uma visão de futuro. E eu não quero ter. Nesse relatório, né, para quem quiser depois, quem não achar, posso passar, nesse relatório, né, pela metodologia do PEER, tá certo? Pressão, estado, impacto e resposta, tem aqui, ó, o que eu tenho que fazer. Então, eles enfatizaram que as medidas de adaptação iriam muito além de alerta precoce. Não é eu alertar a população apenas dizendo que vai ter chuva, que tem que lá. Não é isso. Eu preciso tornar a minha área lá resiliente, senhores. Preciso tornar a minha empresa resiliente. Precisa ter comporta. Preciso ter comporta. Preciso ter bomba d'água para jogar para fora a água. Preciso ter um andar mais superior. Então, tem que ter uma estrutura que vá suportar a pancada, tá certo? E aqui eu cito o exemplo aqui claramente, que é a reforma do dique lá de Porto Alegre, que não tinha reforma ou não tem reforma há muito tempo. Tanto é que algumas comportas não funcionaram.
estavam vazando, tá certo? Precisou ter saco de areia lá para colocar, faltou um parafuso, não tinha manutenção há décadas, há décadas. Ele foi inaugurado, né, em 1969, a obra, 1969, certo? Então, isso é um problema grave. Meu amigo, você pode estar endividado, mas se isso aí é primordial para a sua vida, a dívida que vai para o saco, velho. Desculpe falar abertamente. A dívida que vai para o saco. Pede moratória. Se os outros governos roubaram e se endividaram, tem que pagar e tem que fazer para a população não sofrer mais. Porque hoje aconteceu o quê? A população sofreu, está sofrendo tremendamente, e teve que bater na porta e pedir arrego. Não posso mais pagar. E o governo deu 3 anos. E quem vai pagar essa conta? Nós de novo. Nós de novo. Eu não sou contra pagar a conta, desde que eu tenha retorno. Agora, ficar pagando conta a vida inteira e não ter retorno é de matar, né? E esse relatório aqui de 2040 foi considerado como alarmista. Alarmista. Ou seja, criaram um mapa do inferno e falou assim: não, isso não vai acontecer, isso é coisa do pessoal cientista, isso é coisa do pessoal maluco, aí fica pensando, voando, isso não acontece. Nunca aconteceu aqui. Senhores, isso aí chama-se incompetência. E aí eu alerto aí, cadê o Ministério Público para bater? Não tinha um relatório? Não tinha um relatório? Tinha. Não estava dizendo que ia acontecer? Estava. Alguém fez alguma coisa? Não. Cacete nele, senhores. Desculpe, cacete nele. Eu já levei cacete por causa disso. Qual o problema disso? Tem que levar, tem que ser responsabilizado. Tem que ser. Enquanto a sociedade brasileira não responsabilizar quem é de direito, nós vamos ficar nesse samba de crioulo doido que não dá em nada. Não dá em nada. Nós vamos ficar nesse chove não molha. Nós vamos ficar no país do carnaval. Essa é a realidade nossa. Temos que parar com isso. Tá? Então só vai parar se vocês, vocês, a gente começar a colocar a boca no trombone. Não tem jeito. Nós temos que cobrar de quem a gente votou, senhores. Isso é uma vergonha para nós. Eu considero uma vergonha. Tá certo? Estou revoltado? Estou sim. Estou pé da vida, sim, porque tenho amigos meus do Sul, tenho amigos gaúchos, tá certo? Que estão lá sofrendo, passando o desespero do cão, em cidades que nunca teve um problema desse, que de repente foram pegos de surpresa. Agora, a culpa é deles? Claro que não. A culpa é do governo, a culpa é das empresas, que têm técnicos. Vocês entenderam o que eu estou falando, senhores? Então, a coisa é ampla. Ou a gente monta uma frente para poder ajudar e, de maneira clara, meter a mão na massa, ou a gente vai ficar toda vez chorando leite derramado. O ano passado foi aqui em São Paulo. Esse ano é no Sul agora essa porrada. E São Paulo, que deu lá em São Sebastião, foi peanuts perto disso, certo? Então, esse é o problema maior. Como que funciona aqui o sistema de contenção do Rio Guaíba, em Porto Alegre? Senhores, eu não sabia disso. Ignorância minha, tá? Nós temos diques lá, né, com 68 quilômetros de comprimento. Vai de uma ponta a outra. 24 quilômetros de outra ponta a outra. 44 quilômetros. Meus amigos, isso aqui é muita coisa. Isso aqui é um Amsterdã da vida, que está debaixo d'água também lá. E o dique funciona desde 1800 e bolinha. Nós temos muro de quase 3.000 metros de comprimento, que é o Muro de Mauá, com 5 metros de altura. Temos 14 comportas, 23 casas de bomba. E precisa colocar esse saco de água aqui, poder vedar, ó, porque não tá aguentando segurar, porque está vazando. Ora, pelo amor de Deus, cadê a manutenção? Não tinha? Isso chama-se irresponsabilidade. Isso é um problema, na minha visão, de polícia. Isso é um problema de justiça. Quem não fez, leva cacete. Tinha que fazer. É igual a gente. Você não dirige um carro? Dirijo. Se o teu freio não está bom, você vai frear e você vai bater e matar alguém, você não vai ser indiciado? Ou o delegado vai dizer que você não tinha dinheiro e tudo bem? Pergunto eu a vocês. O caso é o mesmo. Numa dimensão muito mais ampla, óbvio, mas a situação é a mesma. Agora, para o pobre dá certo, para os governantes não dão? Está errado, senhores, não dá, não tem como, não tem, faltou manutenção aí há décadas, olha aqui, ó, faltou manutenção há décadas, tá certo? Há décadas que não tem, tá certo? Que faz o papel aqui, ó, então era para conter isso daqui. Então são 14 compostas que vieram a passagem, né?
quando ultrapassa o nível da água. Bem montado o processo dele, devia estar sendo todo ele sempre sendo, na verdade, manutenido, não foi manutenido a contento. Algumas comportas não aguentaram a pressão, porque não estavam devidamente manutenidas, tá certo? Não foi só a água que subiu, não, porque ela subiu 5,33 e a altura é 6 metros, tá vendo aqui, ó? 6 metros. Então daria para aguentar assim, certo? Tecnicamente falando, ok? Então, e tem professores que já abriram a boca e já falaram, né? Está aqui, ó, segundo o professor, algumas comportas apresentaram problemas de vedação que permitiu que a enxurrada entrasse em Porto Alegre. Está aqui. Casa de Bomba, a mesma coisa. Quer dizer, então nós temos aqui um recurso que foi planejado, estruturado por gente competente, com profissionais competentes, e não tem manutenção. Como acontece, vocês sabem disso, em outras cidades, em outros estados. Mesma coisa. E a coisa passa batida, é normal. Normal nada. Não tem como a gente entender isso daqui. Vocês olharem, né, a estrutura que tem ter, que tem hoje lá em Porto Alegre, isso daqui, ó. Olha aqui, 68 quilômetros, os diques, as comportas. Quer dizer, é uma estrutura parruda. E tem problema sério? Estou falando isso aqui de Porto Alegre só, hein? Falando de Porto Alegre, não do Sul como um todo. Tá certo? O rio subiu 5,33, 38 centímetros acima de 41. Quer dizer, era para aguentar, que é até 6 metros. Tá certo? Era para aguentar. Tinha que ter aguentado. E aí tem, para a gente poder enxergar isso daqui, né, alguns, né, descasos, ó. Descasos e falta de planejamento. O governo investiu 4,9 bilhões nos últimos 10 anos. Isso aí é nada para a defesa civil. Isso aí é nada para desastre ambiental, certo? 4,9 bilhões em 10 anos. Isso é piada. Piada, tá certo? Piada. Então, não tem como. Olha aqui, o percentual aqui dos orçamentos, aqui dos bilhões que tem, ó. Ó, nada, senhores. Agindo nos encontros, sem planos de contingência adequados, né? 13,3 bilhões foram gastos nos mesmos 10 anos apenas para reparar danos provocados pelas tragédias. Quer dizer, nós gastamos aqui, ó, quase 3 vezes mais em reparo de dano do que na prevenção. O que é uma estupidez, né? Se for pensar na relação custo-benefício, é uma estupidez. A gente não tem a prevenção, não temos os recursos necessários, vem o evento, acontece, você gasta mais. E fica tudo por isso mesmo. É isso? É isso? Exatamente. Possivelmente não, não tem nada, você não tem. Você não encontra um estado, e eu estou peitando aqui todo mundo, hein? Você não encontra um estado que tem um plano decente, um plano estruturado que seja operacional. Você não tem um estado do Brasil, desculpe, não tem. Não tem. Vou mostrar para vocês aqui depois. Não tem. Não tem. Tem papel. Papel aceita tudo. Na prática, não vale nada. Quais são os números que nós temos? Rio Grande do Sul, então, 85% dos municípios off. A Confederação Nacional dos Municípios falaram que estima as perdas, né, materiais em 6 bilhões de reais. 3,4 bilhões em casas e 1,4 em infraestrutura. O número está até bonzinho aí, para mim isso é muito mais. O governo calcula 19 bilhões para a reconstrução. O governo gaúcho deve 90 bilhões para o governo federal. Impacto no cofre do governo federal vai ser de 7,69 bilhões na saída. E vai deixar de injetar 50 bilhões, na verdade. Tá certo? Porque não tem grana, óbvio. Vai tirar dinheiro da onde? Vai fabricar dinheiro? Vai ter que fabricar, rodar. O teto foi para o saco. O teto indo para o saco, não tem mais a questão fiscal, e aí a gente prejudica o outro lado nosso, que já era capenga, né? Investimento estrangeiro direto aqui vai parar de vir. Porque se não tem regra, como é que vem para cá? Se não tem regra, certo? Então, a situação vai embora. 70% da produção nacional, na parte agrícola, vem do solo gaúcho. O Brasil consome lá do Rio Grande do Sul 10 milhões de toneladas ano. 83% da safra nossa já tinha sido colhida. Só que ela estava o quê? Armazenada. 62 eram da área afetada. Até que o governo autorizou que importasse 1 milhão de toneladas, que é 10% do consumo. E vai ter aumento do preço de arroz e de outros produtos, que vai o quê? Influenciar na taxa de inflação. Então a inflação vai aumentar. Não tenha dúvida disso. Isso é o óbvio, tá certo? É o óbvio, não tem como.
vai aumentar a inflação, vai aumentar a taxa de juros, não tem jeito. Ó. Então, a nossa economia, que já estava tentando se segurar, já começa a desinvestar, certo? Então, isso é um ponto fundamental, tá certo? O Brasil consome, haverá aumentar. E houve afrouxamento aqui da lei ambiental do Rio Grande do Sul, do atual governo. Então, houve esse afrouxamento, sim. Isso é uma realidade também. O pessoal bateu bastante nisso, né? Houve um afrouxamento forte em relação a isso, em algumas áreas que eram de preservação, porque o solo não pode estar impermeabilizado, gente. Estando, a água desce direto. Então, houve também esse erro grave, tá certo? Grave. Então, nós temos que assumir responsabilidades. Resumindo para vocês agora entra a nossa parte. Isso aqui foi um contexto. O que nós temos que fazer? O que o governo deveria fazer? Então, entender que eu tenho a prevenção, se for o caso. Para ter a prevenção, eu preciso entender bem de análise de risco, para poder ter a prevenção. Para quando acontece o evento, vem o quê? Eu tenho respostas efetivas. Respostas de quê? De resiliência. Eu tenho que suportar a pancada, tanto a nível de emergência, como a nível de continuidade e recuperação. Preciso enfrentar e preciso, na verdade, ser resiliente, obrigatoriamente, tá certo? Ou seja, a gestão do desastre depende de quê? De cenários de risco que eu vou criar. Cenários de riscos. Cenários de subir 6 metros. E se subir 6 metros e 2? E se subir 6 metros e 3? O que eu faço? Sento e choro? Ou vai dizer que nunca vai subir? Chegou a 5,3, 5,33, não é isso? 38, sei lá. É por aí. Como é que nós estamos? Não vai subir mais? Não vou criar cenários? Ou o gestor vai dizer, não, isso nunca aconteceu, não vai acontecer. Pelo amor de Deus, né, senhores? Não estamos mais nessa fase, né? Então, essa é a questão básica nossa. Né, essa visão holística que eu sempre passo aí em palestra, curso, etc., só não existe, ó. E a gestão de desastre está aqui, ó. Está quando se inicia o problema. Se ela começar torta, vai torta o resto do processo. Vocês sabem disso. Melhor do que eu. Então, vocês sabem disso. Certo? Esse é o ponto principal. E aí não tem milagre. Não tem milagre. Tá certo? Não tem milagre. É pancada, é isso aí, é dura. Pior do que isso, né? Hoje você não pode nem dizer que você não sabia o que fazer. Tem 9 normas para a gente estudar e trabalhar em cima disso. 9 normas. Tá certo? 9. Dessas 9, eu tenho uma que é a 22.316, que é sobre resiliência. Ó. Tem uma que é a 320, que é sobre gestão de emergência. Tem a 322, que é sobre aviso para o público. Aviso para o público. Em Porto Alegre, o pessoal mandou o pessoal para abrigo que estava inundado. Porra, bicho, pelo amor de Deus. Foi igual lá em Israel, que mandou os caras para o abrigo e o Hamas foi lá e atacou. E tem uma que é de gestão de crise. Pelo amor de Deus, está aqui, ó. Então tem que ler, temos que estudar, tem que verificar o que é prático e o que não é. Fora isso, tem os manuais da Defesa Civil, que são muito bons, mas muito bons, e que quase ninguém conhece, quase ninguém lê. Quase nenhum município pratica, senhores. Pô, pelo amor de Deus, então nós temos que mudar isso daí, certo? Nós temos que mudar. Numa emergência e na crise, tem que ter 3 atitudes, pelo menos. Por quê? A decisão tem que ser rápida. Eu não posso ficar igual o índio em volta da fogueira. Preciso tomar decisão na hora, assertiva. Por isso tem que ter um plano antes, senhores. E o tempo é o fator crítico. Então, número 1, o que eu tenho que fazer? Certo? Sobre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Com quem eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Com a polícia militar? Com o bombeiro? Guarda metropolitana? Com o exército? Com marinha? Com quem que eu vou chamar? Para não ficar uma coisa amadora. Pedindo, pelo amor de Deus, pessoal, né, fornecer aí material, etc. Não tem. Então, é sobre o que fazer, com quem fazer e com quais recursos. Se eu não tiver o recurso, não vai adiantar nada. A gente vai ver o que nós vimos aí no Sul. Pessoal remando com banheira,
remando aí de uma forma desesperadora aí, né? Em situações que não eram as mais convenientes, por falta de recurso. É guerreiro fazer isso aí? Claro que é. Os caras estavam fazendo um esforço, né? Hercúleo? Claro que estavam. Parabéns para eles. Mas está fazendo um esforço que deveria ter, na verdade, recurso. E recurso se tem com ele pronto, com ele em condições operacionais, com ele guardado, manutenido. Isso é dinheiro que tem que gastar. E ponto. Ponto. Tem que gastar. Porque se não gastar, vai gastar 3 vezes mais na contingência. Se tivesse comprado ali barco, né, em vez de investir 4 milhões, investisse 10 milhões, 10 bilhões, não ia gastar os 13 que gastou com a contingência toda. Óbvio. É isso. Acontece, é matemática. 2 de 2 são 4. E o pessoal não faz conta. Ora, não dá para trabalhar assim, né? É difícil, né, gente? Desculpe. É revoltante. Eu fico revoltado com isso. Por que eu me sinto revoltado? Porque eu estudo, a gente lê, a gente fala, e quando a gente fala, às vezes, para a empresa ou fala para o governo, em alguns, que eu peço consultoria, eu sou o louco, eu sou o maluco, eu sou, né, o mapa do inferno, eu sou o funério, uma notícia. Só que quando dá uma notícia, acontece o quê? O pessoal sente e chora, né? Aí fica com cara de beócio olhando para mim. Essa é a realidade nua e crua que acontece hoje. Então não pode acontecer esse tipo de coisa. Não podemos deixar que isso aconteça. Cabe a vocês levantarem. Então, se você pegar o de Porto Alegre, tinha plano de contingência, ó, cenários de enchentes. Esse aqui é de 2015 que eu peguei, resgatei. E olha que interessante, eles têm aqui uma reguinha, onde ele tem a cota para subir e aqui o tempo de recorrência. Olha que interessante quando colocaram na modelagem. Quem gosta de matemática aí e de usar o método, na verdade, o método matemático, que eu discordo plenamente, está aqui, ó. Então, aqui tem o tempo de recorrência, tá certo? Aqui é sem registro, ó, a cada 88 anos, e olha o de 1941. 370 anos, senhores. Colocaram que era o tempo de decorrência. Não atualizaram, não acompanharam a evolução. Está aqui, ó, 370 anos. Vocês viram isso daqui, não? Está aqui, ó, escrito. 370 anos, senhores. Pelo amor de Deus. Ninguém olhou, ninguém viu. E tem outros. Quer dizer, então, falta de plano, está aqui, ó. Isso aqui foi 2022. Bem montadinho, inclusive. Só que estava treinado, estava estruturado, tinha recurso. E a gente fazer um plano que não tem recurso, um plano que é maravilhoso no papel e na prática não sai. Quer dizer, então tinha e tem, né, plano para isso, só que não foi operacional, por N motivos. De novo, estou batendo aqui no seguinte aspecto. Eu não estou dizendo que quem fez o plano estava errado, não estou dizendo que quem operacionalizou na raça está errado. Eu estou dizendo que os responsáveis maiores foram incompetentes. Estou dizendo que os responsáveis maiores não fiscalizaram. Eu estou dizendo que deveria ter os recursos necessários previstos nos planos. Não tem? Deveria ter. Para a gente não pagar isso que estamos pagando agora aqui. Um bebê recém-nascido morreu. Pelo amor de Deus, caiu do barco. Uma coisa absurda. Um barco que não era adequado, mas o barqueiro disso daí, ele fez o possível necessário. Ele estava lutando, brigando para salvar a gente. Vocês entenderam o que eu falei? Esse é o problema sério, senhores. Tá certo? Se bobear algum imbecil, vai querer indiciar o cara ainda por crime doloso, dolo eventual, estupidez pura. O cara estava brigando para fazer aquilo lá, não dormia há muito tempo. A culpa não foi dele direto. Porra. Então, senhores, não dá para trabalhar assim. Sendo que existem hoje, vocês sabem disso, manual da ONU, em português, como construir cidades mais resilientes. Então, vamos estudar. Aonde o capítulo 2 aqui, em 10 passos aqui, para construir cidade resiliente, um dos passos primordiais está aqui, ó. Passo 3, avaliar risco e ameaça. Conheça seu risco. Então, eu não posso ficar esperando sentado, não saber quais são meus riscos na cidade. Eu não posso fazer isso.
E isso vale para as prefeituras. Para as prefeituras, pequenas, inclusive. Tem que ter seu plano. Não tem dinheiro? Pede recurso. Cadê a Câmara de Vereadores? Cadê? Cadê o Legislativo? Cadê? Nessa hora ninguém fala nada. Está todo mundo quieto, fala, né? Ninguém grita. Pediu dinheiro, vão dar rapidinho. Isso é uma vergonha, tá certo? É uma vergonha. O porquê e o quê. Então, risco, eu tenho que saber o porquê que ele vai acontecer, o que pode acontecer. Então, preciso trabalhar com cenários, senhores. Cenários não é você escrever enchente. É o tipo de enchente que eu vou enfrentar. Quantos metros o rio pode subir? É 3? É 4? É 5? Qual é o pior cenário meu? 10? Subir 10, a gente faz o quê? Pô, tem que ter resposta para isso. Quantos pontos da rodovia foram, né, foram paralisados? O aeroporto Salgado Filho foi paralisado, gente. Absurdo. Quer dizer, Porto Alegre, uma cidade, uma capital de estado grande, não tem aeroporto. Pô, pelo amor de Deus. Cadê a infraestrutura disso? Ah, porque foi um desastre monstruoso, uma bomba atômica caiu lá. Tudo bem, mas tinha que ter resposta para isso. Algo tinha que funcionar. O mínimo tinha que funcionar. Vocês entenderam o que eu estou falando? E isso, senhores, é responsabilidade. Então, tem aí a estrutura para isso. Existe, na verdade, né, já esse frameworkzinho aqui, que tem antes, durante e depois. Se eu não programar o antes, ou seja, análise de risco, obras, políticas públicas, educação, previsão, sistema de alerta, não vai ter o durante, porque o durante vai ser uma zona. O durante não vai acontecer, porque eu não fiz o antes, pô. Eu não fiz o antes, não adianta. Não vai ter o durante. Entenderam? Não vai ter o durante. Não adianta pensar nisso. Acabou, não tem jeito. Então, se eu não trabalhar no planejamento, na análise de risco, não tem. Hoje, no Brasil, cada município, seja um minúsculo lá do norte do país, tem que ter. Era obrigado a ter. Tinha que ser lei isso daqui. Quem não entregasse isso aí, tinha que ser em cana. Vai em cana, velho. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de vidas. Vidas. E vidas de jovens, que custa caro para nós. Vidas de senhoras de idade, senhores de idade. Quem paga essa conta? Pessoas que perderam tudo. Isso é um absurdo. Eu considero um absurdo. Um país como o Brasil, rico, continental, e não faz o que tem que fazer. Por culpa nossa. É nossa culpa. Nós elegemos esses caras aí em cima. Então nós temos que ir para a rua. Não tem como não ir para a rua, pelo amor de Deus. Nós temos aqui um manual maravilhoso, isso daqui, ó, da Defesa Civil. Esse livro aqui é 10. Muito bem feito. Muito bem elaborado. Tá certo? Nós temos literatura. Basta aplicar, gente. Pelo amor de Deus, é isso que eu falo. Quer dizer, então não é nem por falta de material intelectual. Nós temos material intelectual. Mas por que a gente não aplica? Então eu tenho que saber aqui a progressão minha, quais são as causas profundas, ó. E ele bate bem aqui nesse livro, ele é muito bom. Quem não tiver aí, entra na internet e vai buscar, é de graça. Ideologia, crescimento econômico, desigualdade, valores culturais. Isso aqui é a causa principal da nossa estupidez humana, tá certo? Estupidez humana. Pressão dinâmica, falta de política, falta de investimento no ensino e pesquisa, falta de participação social, essa é nossa. Macroforça para a urbanização periférica, condições inseguras, quer dizer, a causa profunda com a pressão dinâmica gera condição insegura. Ponto. Então não adianta eu querer tratar aqui primeiro, aqui, se eu não tratar esses dois. Senão a fonte de risco fica ativa. Vocês sabem disso. Tá certo? Primordial importância. Tem uma fórmula aqui já, um processo, para eu poder saber o risco que eu tenho. Olha aqui. Tudo bonitinho, senhores. Tudo levantado. Eu vou trabalhar na questão física, ambiental, econômica, social, educacional, cultural. Tudo maceteado aqui. Agora eu pergunto para vocês, qual é o município hoje do Brasil, ou melhor dizendo,
Qual é a capital brasileira que tem isso daqui? Capital brasileira. Das grandes cidades. São Paulo tem isso aqui? Não, não tem. Até que choveu aqui desse ano aqui, metade da população dançou em função da energia elétrica, porque os galhos de árvore caíram sobre, na verdade, os fios. Isso também é um desastre, é um risco, não é? É. E cadê? Foi levantado? Estava mapeado? Ah, não, o que está fora não é meu. Porra, gente, não dá. Então, o que eu estou batendo com vocês aqui é o seguinte, senhores. A gente tem, na verdade, capital intelectual, a gente tem recurso, que recurso tem. Ah, isso tem. Desculpe falar, mas tem. Tem grana, sim. Tem grana. E a questão do endividamento, senhores, desculpe falar abertamente, tem solução para isso. E muita. Tem solução. O Rio Grande do Sul, ano passado, de 2023 até este agora, sofreu 10 eventos. Só vocês olharem aí na linha do tempo. 10 eventos. Já não era para ter gritado? Já não era para ter se coçado no terceiro evento já? Ou vai esperar chegar no 20º? Ah, então, gato na tuba, né? Desculpe falar abertamente com vocês. Gato na tuba, tá certo? Para entender os paradigmas do desastre. Nós temos 4 paradigmas. Esse tecnocentro ou de engenharia, o pessoal achava simplesmente que era uma ação da natureza. Tá certo? O livro aqui não é esse daqui, ó. Depois eu vou mandar a apresentação para vocês, vocês vão tirar. Isso aqui vocês pegam pela internet, ó. Caderno Técnico de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. Certo? Então, o que ele falava aqui, esse primeiro paradigma? Que o problema não é do homem. Tá certo? O problema não é do homem. O problema é fundamentalmente da o quê? Fundamentalmente da nossa natureza, errado. Aí evoluiu para o segundo paradigma, que ele chama de comportamental, que veio lá dos Estados Unidos em 45, hein? Ele já falava. Que ele fala que o homem, sim, interfere no meio ambiente, o homem, sim, ocupa, na verdade, o território, e aí tem que ter adaptação humana ao ambiente no entendimento dos desastres. Então, por definição, não existe ameaça natural isolada do ajuste do homem. Não existe, também concordo. Aí tem o terceiro agora, terceiro atualmente, certo? Aqui, ó, ampliando o entendimento das causas de desastre a partir de 90. Cientistas sociais estudaram as características locais que são as populações vulneráveis, como impactos e a recuperação. Eram diferentes, dependendo das características da sociedade. Então, o paradigma da vulnerabilidade é em função de quão vulnerável é o país, quão vulnerável é a cultura, tá certo? E quão vulnerável pode ser a economia, o modo de pensar, o modo de agir. Então, aqui tem a ver com isso. E o último paradigma, que é o mais correto agora, é quando você casa todos eles. Ou seja, eu vou olhar a dimensão, na verdade, tá certo? Física, biológica, ecológica, econômica, social, cultural, política, histórica e institucional. O que falou aí que só temos papel, é verdade. Só que esse papel tem que sair do papel, né, velho? Por que não sai do papel? Pergunto eu a você. Por quê? Porque não há interesse. Não há interesse. Interesse de quem? Dos nossos governantes, nossos legisladores, do nosso judiciário, tá certo? Das empresas. Não sai do papel. O que eu estou batendo em vocês, que não adianta querer chamar gringo para vir para cá para poder ensinar a gente. Nós sabemos tão ou mais do que eles. Vocês entenderam o que eu estou falando, senhores? Nós sabemos mais do que eles, inclusive, em muita coisa. E o cara, às vezes, contrata gringo, que eu fico pé da vida com isso, o cara vem aqui, faz um trabalhozinho de M, entrega os caras, e não faz nada. Porra, nós já temos material. Vamos ler o material nosso, estudar e adaptar, senhores. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Tem que fazer isso, certo? Então, isso é importante, certo? Tem os eixos estruturais. No eixo estrutural está batendo aqui, ó. Conheça o risco. Depois de você conhecer o risco fortemente, o que é conhecer o risco? Saber a sua origem, sua causa e seu impacto. Como que ele é. Contexto que eu vou estar vivendo. Eu tenho que prevenir e reduzir. Se eu não consigo prevenir, eu preciso reduzir. Redução, certo? Reduzir a pancada que eu vou levar. E aí eu tenho que saber o quê? Lidar com a emergência.
lidar com desastre. Pô, gente, é isso. Então, não tem milagre. Né? Não tem milagre, desculpe falar. Está aqui, ó, Vulnerabilidade e Resiliência. Isso aqui feito em 2013, pelo Nielson Cabral Freire. Tá certo? Esse é o ponto principal. E ele fala o seguinte: entender o risco é o primeiro passo para prover soluções ao desafio de desastre. Sem entender o risco, a gente não sabe de nada. E eu vejo, às vezes, nas próprias empresas, planos ou soluções sem entender o risco. E o cara acha que está certo. Vale para tudo, certo? Então, esse é fundamental. Isso é fundamental, a importância para nós. Tenho que seguir as normas, coisa básica aqui, ó. Isso aqui é de emergência, tá certo? Emergência, incidente, ó. Coisinha fácil de fazer. Fácil de fazer, que eu faço o seguinte: nós temos que elaborar o protocolo, fazer um planejamento. Esse planejamento tem que chamar uma equipe multifuncional. Vai chamar bombeiro, polícia, guarda municipal, engenheiro, psicóloga, todo mundo. É uma equipe multifuncional, gente. Vai lidar com N problemas. Trauma na hora que acontece o evento, que alguém morre, que alguém é ferido, tá certo? Então, você tem que ter uma equipe multifuncional que dê as ideias necessárias. Temos que saber lidar com isso. Não tem o prato pronto. E detalhe importante, tenta pegar um plano, tá certo? Pegar um plano, tá certo? Hoje, e copiar igual para o outro município. O município tem características diferentes, tá certo? Então tem que fazer como se fosse uma luva. Nós somos um alfaiate. Nós somos o alfaiate da crise, o alfaiate do risco. Tem que fazer personalizado. Personalizado com as características do meu município. Se tem um município que passa uma tubulação da Petrobras embaixo, e passa gás ou passa petróleo, ele tem um grau de risco diferente do outro que não tem. Porra, então acabou. Não houve não só planejamento, como houve uma má resposta, velho, porque não tinha um planejamento, né? E aí você pega os manuais da Defesa Civil, aqui, ó, outro aqui, ó. Isso aqui também, livro básico, ó. Preparação, resposta, recuperação, prevenção, mitigação. Agora, qual é a arte nossa, amorosa? Qual é a hipótese do desastre? Quais hipóteses eu tenho? Então, eu preciso montar a hipótese. Eu tenho que montar uma historinha de como que os eventos poderão acontecer. Entenderam o que eu falei? Poderão acontecer. Isso que é importante. Como será essa preparação? Como será a resposta? Então, para cada hipótese que eu tenho que montar, não uma, pelo menos 3, ou 4, ou 5, eu tenho que ter uma resposta. E aí eu preciso fazer o quê? Que quase ninguém faz, treinamento. Ah, tem que fazer treinamento. Ninguém faz. Ou quase ninguém faz. Ninguém faz, é muito duro falar, mas pouquíssimos fazem, né? Pouquíssimos fazem. Tá certo? Então, essa aqui é a grande jogada nossa. Isso aqui é nota 10. O pessoal montou maquete, colocou no chão, houve a discussão. É isso mesmo que tem que fazer. Então, tem que fazer isso daqui. Não tem jeito. Tem que treinar a população para isso. Não é na hora H que vai treinar. Não é colocar uma plaquinha lá e falar que está correto. Não serve. Preciso fazer esse treinamento com o pessoal claramente colocado. Tá? Preciso ter algo que seja operacional. Nós usamos aqui o Canvas para isso. Eu coloco aqui os cenários que podem ser críticos ou as situações e coloco aqui o básico, né? O que é o básico? Em bullets, porque na hora H não vou fazer com detalhe, porque eu não vou, preciso treinar, treinamento, porque com esse bullet aqui eu resolvo o problema, mas eu preciso saber, então eu tenho que saber o que eu posso enfrentar, preciso saber o impacto que eu vou ter nas várias dimensões, preciso saber as ações que eu tenho que fazer, quais são os recursos que eu tenho que ter, as parcerias que a prefeitura tem que ter, vai ter com o Exército, vou chamar os helicópteros do Exército, então preciso estar armado já um protocolo com a presidência da República, e não na hora H pedir pelo amor de Deus. Já tem que ter um protocolo escrito, com a Marinha, tá certo? Ter um navio, e não esperar a boa vontade dela. Não é isso, não é protocolo. Protocolo de parceria, acabou. Chama o exército inteiro para ir para o Rio Grande do Sul. Quando eu falo exército inteiro, vai lá, 3, 4 mil homens, tá certo? Esse é o ponto principal, tá certo?
Preciso ter uma estrutura para poder estar funcionando, uma equipe de emergência, uma equipe local, uma equipe corporativa, ou se não é essa estrutura aqui, qual seja outra. Preciso ter um fluxo de chamada, desenhar um fluxo de chamada para funcionar. Isso não é teoria, gente. Isso é para funcionar, pô. Eu saber quem eu chamo, que horas que eu chamo, qual o ponto que eu chamo. Então, meus amigos, é isso. Quer dizer, o que rolou lá, na verdade, foi o seguinte: não teve resposta estruturada. Teve resposta, sim, de alguns heróis anônimos que fizeram acontecer, pela garra, pela atitude e pela coragem. Eu vi gente sair de São Paulo aqui, surfista e de jet ski, para ir para o sul. Pô, desculpe, para ir para o sul. Tá certo? Para auxiliar o pessoal lá. E tá certo, ué. Não tem uma estrutura, vamos dar a mão. E são os heróis anônimos, sim. Aquele piloto do Exército que pousou naquela casa e tirou a criança, nota 1000 para ele. Merece uma medalha. Pousou em situações completamente diversas. Completamente arriscou a própria pele e o próprio helicóptero, mas pousou para retirar a criança. Pousou para retirar a mãe. Tá certo? Então, alguns imbecis que ainda falam mal. Tá certo? Então, senhores, é isso. Esse ponto que nós temos que estar sabendo fazer. Agora, imagine vocês se nós tivéssemos algo mais estruturado. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer, então, de concreto, né? Aí vem de novo, ó. Os sistemas nossos de governança financeiro não adotam essa abordagem transdisciplinar e tendem a abordar top-down. Não funciona numa situação dessa. Então, quais são as ações que eu tenho que fazer? Usar a linguagem de risco, com várias disciplinas, taxonomias, porque num desastre eu tenho N riscos, inclusive de saúde. Inclusive de saúde, certo? Então, eu preciso cuidar, inclusive, da saúde. Vou ter N problemas de saúde quando uma pessoa está se afogando embaixo da água, vem rato, vem barata, vem um diabo, tá certo? Pode ter febre tifoide, pode ter um mundo lá. Tudo isso aí tem que estar casado. Então, preciso ter várias disciplinas. Preciso ter, né, participação, transparência e diálogo com o cidadão na tomada de decisão, para acelerar o aprendizado e o ajuste necessário. Então, no município, todos têm que participar. E se tiver empresa grande, tem que participar, tem que dar a parte dela, tem que doar a parte dela. Certo? Não tem jeito. Não tem jeito. E se for o caso, tem que puxar o carro, quando eu falo puxar o carro, puxar o estandarte para poder forçar a prefeitura a fazer. E não se esconder. E não ficar omissa. Omissa. Não pode acontecer isso, senhores. Desculpe, não pode. Tá certo? Aprimorar o gerenciamento de risco nas várias escalas. Veja aqui que eu falei em risco. Por que eu falei em risco? Porque o risco é a base de tudo, senhores. Sem o risco eu não faço nada. Eu não planejo. Então, no Sul, o que faltou? Não teve planejamento. Não teve planejamento. Foi feito na raça, pela experiência do bombeiro, experiência do guarda municipal, experiência do guarda municipal que saiu de São Paulo e foi para lá, do bombeiro que saiu daqui e foi para lá, e vice-versa, de outros estados. Foi até soldado lá do Exército da Argentina para lá, pô. E tem que ir mesmo, foi. Voluntários, para poder ajudar. Não tem nada demais nisso. Tem alguns tontos aí que falam assim, não, argentino, qual é o problema, pô? Vai lá para ajudar a gente, qual é o problema? Qual o problema? Me digam. Não tem nada. É mais uma mão de obra que nós estamos precisando. Teve um médico que morreu de ataque cardíaco, ele sendo cardiologista, de tanto trabalhar. Era do Espírito Santo, voluntário. Faleceu por causa disso. Isso não é divulgado, não é falado abertamente, né? O pessoal cala a boca quando acontece essas coisas. Então, senhores, o que nós temos que fazer em profundidade? Medir o que valoramos, o que valorizamos. Quer dizer, nós temos que adaptar, né, em termos sistêmicos da prefeitura, né, o sistema financeiro para contabilizar custos reais do risco, de não fazer, na verdade, a prevenção e a redução do risco em si. Adaptar o planejamento fiscal e o financiamento para considerar o risco e a incerteza. Então, está aí. Esse é o ponto principal.
projetar sistema para considerar tomar decisão humana. Quem decide somos nós, não é o IA, inteligência artificial. Nós decidimos. Então, temos que compreender o papel da percepção de risco e o viés das pessoas para instigar a ação. Isso é importante. Por isso, tem que ter um protocolo com uma régua, para dizer, passou essa régua aqui, você vai tomar decisão. Não é pela sua decisão, é decisão da régua. Reconhecer o valor da análise de risco, não como marketing, realidade, porque muita empresa ainda faz análise de risco para inglês ver. Muito processo de risco eu considero como simplório. O que é simplório? Não tem metodologia, pelo amor de Deus. E os caras ainda acham que fazem bem. Não tem metodologia. Não pode, tem que ter ferramenta, tem que saber quais são as causas, tem que verificar se o controle está em cima da causa e não em cima do risco, pô. Isso é o básico do básico, tá certo? Temos que saber isso daí. E reconfigurar a governança e o sistema financeiro. Isso aqui eu estou falando a nível de prefeitura, tá? É a prefeitura que é a responsável, na verdade, junto com o governo estadual, para funcionar integrado, projetar consultas com as comunidades expostas aos riscos de desastre. Tem que chamar o cara para o papo. Tem que dizer, velho, se ficar aí, você vai morrer. Você quer morrer? Eu não vou deixar você morrer. Então, tira na paulada. E aí tem que apertar o judiciário da cidade, apertar o juiz da cidade, o promotor da cidade. Falar, velho, você vai deixar ele morrer? Então você vai assinar aqui. Porra, não pode ficar assim. Então a gestão de risco tem que ser melhorada a nível nacional e local. Intensificar a participação de todos. Então tem que ter maior capilaridade de educação, certo? E essa linguagem de risco tem que ser inclusiva e transparente, obrigatoriamente. Só tem que entender o que o cara está falando. A gente vai falar uma linguagem técnica para cacete que poucos entendam. Porque o povo, né, a sociedade do município tem que saber o que é aquilo lá. E tem que convencer o cara a usar aquilo ali. É um trabalho, né, feito pele a pele. O município tem que gastar dinheiro com isso. Se não, meus amigos, caso contrário, tá certo? Vamos rezar para todos os santos. Macumba, Deus, crente, católico, quem quiser, espírita, tudo. Vamos ter que rezar. Porque a gente vai depender de quê? Da sorte. Sorte. Só isso. Técnica não vai ter. Se não tiver feito antes planejamento, técnica não vai ter. Certo, senhores? Então, o que eu queria falar com vocês, nessa 1h20, eu já passei do tempo muito, né? E me empolguei muito, peço desculpas aí, às vezes, até pelo modo enfático, como eu falei, mas a situação é o seguinte: nós temos que mudar nosso mindset, nós temos que fazer acontecer, temos que cobrar mais e participar. Participar. Nós temos que ser voluntários em grupos, em associações, para participar. Não podemos deixar mais acontecer esse escalabro que aconteceu lá no Sul, tá certo? Que foi uma pena com o povo gaúcho, poderia ser com qualquer outro do nosso Brasil, tá certo? Então, temos que quebrar esse paradigma. Está na nossa mão, em mão de mais ninguém, em mais ninguém, tá certo? Isso é importante vocês saberem. Não adianta chorar, não, mãe, não sei de quem. Não adianta. Está na nossa mão. Se a gente não tirar a bunda da cadeira, bunda, português mesmo, exatamente isso, a bunda da cadeira, e não for mexer, se apresentar, falar, não vai rolar. Então, senhores, coloquem, né, vamos colocar os gestores, os prefeitos, os vereadores, os legisladores, os juízes no aquário. Eles têm que ficar no aquário, têm que ficar expostos. Eles são corresponsáveis com a situação e com o status quo nosso, como nós também somos. Então, eu não quero ficar e não quero depois ouvir do meu neto ou da minha neta falar o seguinte: o que você fez? O que você fez? O que você está fazendo? Tá certo? Essa que é a questão. Ok, senhores?
Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência, né? Estamos aí à disposição e temos aí na semana que vem um outro webinar sobre geopolítica, mas esse aqui é um webinar que tem que ser repensado, vocês têm que repensar bastante e temos que tomar ação. Por favor, ação, atitude. Não podemos deixar do jeito que está, porque cada um de vocês aí mora em uma cidade, mora em um bairro e não estamos seguros. Não estamos seguros. Certo? Ok, senhores? Agradeço aí de novo aí as palmas aí. Desculpe aí a minha forma de falar, mas eu fico entusiasmado nesse sentido. Sim, o material vai ser compartilhado, sim. E acho que é importante trocar essa bola com vocês, porque nós temos que conscientizar, senhores. Caso a gente não consiga conscientizar, a gente fica para trás. Porque daqui para frente, falando português claro, estamos descendo ladeira. Não nós, o Brasil, o mundo inteiro. E se a gente não conseguir segurar, a gente fica a pé. Ok? Forte abraço a todos, muito obrigado e até a próxima, então. Ok? Forte abraço.